para convosco em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos no silêncio, rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra, da Escritura. Supliquemos seu auxílio, para que esta palavra seja para nós fonte de salvação agora. Rezemos. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje ao capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Para quem vai à missa todos os domingos, está acompanhando a leitura contínua do Evangelho desde novembro do ano passado, e agora em novembro a gente termina a leitura. Aí no seu folheto, tome lá o número 9. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Já está pertinho da caminhada de Jesus chegar a um ponto. O Evangelho começa assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Pela terceira vez o evangelista Lucas dá essa informação: Jesus caminha para Jerusalém. Jesus já anunciou por 2 vezes, e ao longo do Evangelho por 3 vezes, também ele avisa que chegando em Jerusalém, o desfecho vai ser esse: ser morto, mas vai ressuscitar. Na viagem que Jesus faz para Jerusalém, é no 3º ano da sua vida e da sua missão. Multidão acompanha Jesus, discípulos, apóstolos, e no caminho ele vai
confrontando com muitas realidades e agindo nas realidades do mundo, para dar aos discípulos a oportunidade de compreender quem Ele é. Tudo que Jesus realiza nesse caminho é em vista de dizer e pôr no meio nosso o reino de Deus que chegou, mas Ele realiza também em vista de formar os discípulos. Estamos no capítulo 17. Já no capítulo 19 de Lucas, Jesus vai entrar em Jerusalém, aquilo que a gente já viveu no domingo de Ramos. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, significa que a gente está caminhando para o final do Evangelho. Domingo passado, nós encerramos uma espécie de bloco dessa viagem. A formação que Jesus deu aos discípulos terminava com a sentença: quando fizerdes tudo o que vos mandaram, dizeis, somos servos inúteis. Somos servos inúteis, fizemos. Ninguém lembra? Alguém lembra? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos. Ao menos a última palavra vocês guardaram, já está bom. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O servo de Jesus é aquele que não põe a confiança na riqueza, no poder, no dinheiro, não põe a confiança em Deus em troca das coisas e benefícios deste mundo. O servo de Deus é alguém que trabalha e não põe sua confiança nas suas obras. Tudo que o servo, a serva de Deus faz, ele só realiza em vista de uma novidade: eu recebi graça e bênção de Deus, e de mim não pode proceder outra coisa do que fazer o bem. Naturalmente, não precisa elogio. Na primeira leitura, Naamã, o sírio, quer dar presente para o profeta Eliseu porque foi curado. O profeta diz: de jeito nenhum eu aceito presente, porque indiquei a você a cura. Pronto. A identidade do cristão é não fazer nada para ganhar nada em troca, mas realizá-lo porque já recebeu, e recebeu muito. Hoje nós estamos, o país de Israel, para comparar com pequenininho, menor que pouquinho, quase menor que Goiás, boa parte deserto. No país tem várias regiões, sobretudo as regiões das tribos, das 12 tribos. Ele está vindo do norte, a Galileia, e passa pela Samaria para chegar ao sul, ao extremo sul, Jerusalém. A Samaria é dentro do país, localiza dentro do país de Israel, mais ou menos como Goiás dentro do Brasil, do mapa do Brasil. A Samaria é um problema para o povo do Antigo Testamento. Um problema grave, porque desde Davi, quando Davi se tornou rei, até então tinha em Israel uns 5, alguns estudiosos falam até de 14 montes de adoração. De 5 a 14 montes de adoração. Eram vários locais e havia ao menos 5 templos. Davi consolidou a monarquia. Essa informação, alguns vão ficar assim, trepidados com ela. Davi diz: só que para a gente dar a unidade para o povo, tem que acabar com esses templos, com essas igrejas que estão espalhadas por aí, e tem que fazer um templo só. Ele constrói a capital, Jerusalém, constrói o templo, do lado do templo o palácio dele, ao redor do templo as mansões da corte. E proíbe o culto fora de Jerusalém, encerra, isso no ano 1000 a.C. A partir daí, aquelas tribos, aquelas comunidades, a gente tem que entender que a identidade tribal
na Ásia Menor, é um negócio de louco, de doido. O código de pertença que eles têm com uma tribo, o código de pertença que eles têm com um grupo étnico é um negócio muito mais do que nós imaginamos aqui. Mas, ao longo do tempo, destruiu o templo lá, um dos templos importantíssimos, vocês já ouviram falar, era o templo de Betel, que ficava pertinho da Samaria. É um templo importante. Quando Davi morre, entra Salomão, Salomão morre, entram os 2 filhos de Salomão, brigam entre si e não aceita a sucessão do pai, que seja um. Dividem o país ao meio, o sul fica com a capital Jerusalém, o norte fica com a capital naquela região da Samaria. E, claro, reconstrói aquele templo que fora destruído. A partir daí, uma longa polêmica vai acontecer. O resto da história de Israel é briga violenta entre o povo de Jerusalém, o povo da Bíblia, que não aceita outro templo. Vamos lá? Dada essa informação, vamos acompanhar. Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia indo para Jerusalém. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: gritem! Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Pronto, região da Samaria. A Samaria, no Antigo Testamento, é tratada com maior desprezo do que as nações mais pagãs e de cultura absurda do Antigo Testamento. O ódio que vai ser implantado no coração do povo judeu e as afirmações que aparecem no Antigo Testamento, falando mal daquela comunidade da Samaria. Repito, a Samaria é uma região como Goiás dentro do Brasil. Imagino o resto do Brasil tendo ódio de nós, porque temos o santuário divino Pai Eterno aqui, por exemplo. Então, a primeira lepra é a lepra cultural, é gente da Samaria. A segunda lepra, 10 leprosos. Veem que Jesus com um grupo de peregrinos estão indo para Jerusalém. Para uma distância. A norma do livro do Levítico, capítulo 13 e 14, o livro do Levítico descreve longamente como é que deve ser o diagnóstico para alguém que tem suspeita de lepra. Quem deveria dar o diagnóstico era o sacerdote. Aparece uma mancha aqui no meu braço, eu deveria ir a Jerusalém, pagar para o sacerdote vir fora de Jerusalém, porque eu não podia entrar na cidade, porque é santa, no templo menos ainda. O sacerdote ia lá, averiguava a minha mancha, diagnóstico lepra, declarava-me impuro e dizia: você vai viver fora do acampamento até que seja curado. E o único remédio para você ser curado, qual era? Aí vem. Você vai pedir esmola. Você vai ficar longe, colocar um cesto, um pano lá, na beira do caminho. Quem passa pelo caminho, você grita, pede esmola, ele joga a esmola. Você ajunta dinheiro, pede um parente ou um amigo seu, que ao menos uma vez no ano viaje para Jerusalém, chegue em Jerusalém, compre a oferta que poderia ser oferecida a Deus, com um pedido que o sacerdote faria pela sua cura. A oferta consiste em um cabrito de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um novilho de 3 anos, mais uma porção de farinha de primeira e azeite de primeira, mais o dízimo e a oferta. Você imagina a indústria religiosa que virou. Agora pasmemos. Quem é que criava os animais? As famílias dos sacerdotes.
Eram os grandes proprietários das terras da Galileia, que produziam e que tinham os comércios de venda dos animais. Você imagina num país de deserto e semideserto, criar um cabrito, um carneiro por 3 anos? Pensa, não é? Imagine o preço dessa oferta. O parente meu, que pegou a esmola, ou trabalhou, comprou esses animais, mas a farinha e o azeite traria, entrega para o sacerdote apresenta para Deus, faz o pedido para que o Antônio seja perdoado e curado, e passa o tempo, o Antônio fica curado da lepra, volta, mostra onde é que estava a lepra para o sacerdote, ele diz, está curado, mas a partir de agora, para você não pegar de novo essa maldição, todo ano você tem que vir aqui e... Entendeu? Lembra alguma coisa para os dias de hoje? Nada? Lembra? Pronto. Uma indústria religiosa, um mercado caro. O leproso, a única compaixão que você poderia ter para um leproso era jogar a moeda para ele, ou pagar essa oferta lá para ele. Mais nada. Lembrando que a lepra, que não é o mesmo que o conceito de hanseníase hoje, que tem tratamento, não é? E que inclusive vive indo e voltando nas estatísticas dramáticas da situação do Brasil e do mundo, das regiões mais pobres. Tem que lembrar que o conceito de lepra é um conceito que está no campo da impureza espiritual e moral. Não era considerado primeiro uma doença, era considerado primeiro um problema de pecado que você cometeu, ou alguém da sua família, e Deus castigou, ou a potência do mal age em você. Então, não é um conceito de saúde, mas é um conceito de comportamento, pauta de costumes. Vamos lá? Os leprosos sabem que não podem se aproximar de Jesus, gritam, param à distância e gritam. O grito deles é revelador. Versículo 13. 3 coisas que eles gritam. Jesus, que significa no hebraico Yeshua, Deus salva. Então eles confessam que Jesus é a salvação que vem de Deus. Mestre, proclamam que Jesus tem autoridade para ensinar, tem compaixão de nós e Jesus tem poder de curar. Salva, ensina e cura. Infelizmente o cristianismo virou uma indústria das esperanças, como a indústria do mercado, da glória do mercado. O cristianismo passou a ser uma religião para o sucesso e para a glória do mundo, para a glória mundana. O cristianismo se tornou presença no mundo como esperança de cura. No máximo, a gente busca a cura e paga a promessa pelas curas que recebeu. Mas Jesus como mestre, e menos ainda como salvador, não é preocupação para o cristianismo, para a imensa maioria do cristianismo, para a imensa maioria das pessoas que eu escuto demoradamente, e não aparece o tema da salvação, não aparece o tema do ensino e da formação na fé, aparece apenas o tema: estou com umas dificuldades lá em casa e quero que Deus me abençoe e que resolva. Pronto, quero cura, pronto. Cadê o Salvador? Cadê o Mestre? Desaparecemos com ele. Quando nós ensinamos, nós transformamos o Evangelho numa ferramentazinha medíocre do mundo coach, que é para bombardear você de informações excitantes e empolgantes para te ajudar a conquistar as coisas do mundo, não é não?
Não? Vamos ver para que serve esse cristianismo que nós transformamos? Se tem alguma validade? Como é que Jesus age? Vamos lá? Tome comigo. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Eu tenho repetido muito para os irmãos, num período bom da minha vida, que eu tinha mais tempo, que eu estudava mais literatura. Na literatura, nas boas escolas de literatura universal, quase todos os grandes homens e mulheres estudiosos de literatura são concordes num tema, que o modo com que Jesus ensina é absolutamente novo e distinto do resto da literatura universal. Porque Jesus tem uma pedagogia, que domingo passado eu falei que não é pedagogia, mas é mistagogia. Jesus ensina dialogando com a gente e entrando na vida da gente, e parece que ele concorda com o que a gente pensa. Ele parece um amiguinho do meu lado, que aceita o meu modo de ser e que vai agir na minha vida e do jeito que eu vou pedir para ele. Mas a novidade da maestria, da pedagogia de Jesus é que ele entra, parece que concorda e de repente ele dá vamos lá? Um tombo nos braços de Deus. E de apresentar-vos aos sacerdotes. Levítico 14, 2, 3. Jesus parece concordar com a norma religiosa, com o rigor religioso. De repente, a novidade acontece. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Pronto. Um deles, primeiro, ao perceber que estava curado, primeiro, percebeu que estava curado. Segundo, voltou glorificando a Deus. Terceiro, em alta voz. Quarto, atirou-se aos pés de Jesus. Quinto, com o rosto por terra. Sexto, e lhe agradeceu. O que está escrito, igreja? Agradeceu. O que é esse rito de correr, gritar, glorificar a Deus, atirar-se no chão, aos pés de Jesus, com o rosto por terra e agradecer? O que é isso? É um conceito que nós não dominamos muito hoje na fé católica. É um rito de adoração. Esse homem curado, ele se tornou um adorador. O rito é de adoração. Ele adora. E ao adorar Jesus, tem um desfecho curioso. Vamos ver? Termina dizendo: e este era um samaritano, duplamente leproso. Leproso porque era samaritano, e leproso porque era leproso. Bora lá. Então, versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Leia. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Jesus chama o samaritano de estrangeiro. Parece que ele pensa igual todo mundo pensava, com preconceito, com discriminação. Parece. Mas agora vem exatamente a facada. Vamos lá? É maravilhoso. É maravilhoso o que vem. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Brada a igreja: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Olhe para cá. E não tua fé te curou. Tem diferença? Tem gente que é curada, mas não é salva.
O problema é que nós transformamos o cristianismo em apenas um lugar de cura. Cura da saúde, cura dos conflitos no casamento, cura dos insucessos, cura dos conflitos na família. Cura, cura, cura. Salvação não é tema para nós. Quando a salvação deixa de ser a centralidade do tema da nossa busca religiosa, nós secamos a palavra de Deus. Cadê os outros 9? Que diferença tem os outros 9 para esse samaritano leproso? Primeiro, a relação deste samaritano com Jesus transformou-o, primeiro, numa pessoa curada. Segundo, numa pessoa que adora. Não é? Terceiro, transformou essa pessoa num salvo. Quarto, transformou essa pessoa, porque curada, porque adora e porque salvo, uma pessoa cheia de gratidão. Portanto, o sinal de que você é curada, adora e é salvo é se você é uma pessoa tomada de gratidão. A murmuração, a insatisfação, a amargura, o azedume permanente é uma enfermidade da alma, é uma lepra na alma. O leproso não imaginava que gritando para Jesus curar-lhes os leprosos, curar-lhes as feridas, seriam dado a eles a possibilidade de todas as curas. A mensagem é o quê? A mensagem é que, para os 9, o que interessa? Apenas ser da religião do templo de Jerusalém. Só frequentar o templo. A norma, a regra, uma religião de norma e de regra. Eu vou usar uma imagem pesada. Eu sei as consequências do que me virão ao falar o que eu vou dizer agora. Esse evangelho ajuda a gente a enfrentar os dias que nós estamos vivendo, a polarização ideológica. 2 movimentos dentro do cristianismo. Um movimento mais à esquerda, que diz, não, o importante da igreja, do cristianismo, é se ajuda a transformar o mundo. Fazer transformação social, transformar a sociedade, vencer toda a realidade de exclusão. É isso também. Jesus curou, ele se compadeceu, mas ele deu mais do que cesta básica. Ele deu mais do que um kit saúde. Deu mais do que um cartão com um dinheirinho para passar uns dias. Ele deu graça de adorar, de ser salvo e de ser homem e mulher da gratidão. Mas a esquerda reduz o cristianismo a uma ferramenta que transforma o mundo. O cristianismo da direita pensa, o mais importante é uma religião que cumpre a norma. Eu sou tradicional, eu gosto de uma missa tradicional e a coisa tem que ser do meu modo e basta uma religião rigorosa que não toca em problema social, no máximo, na pauta de costumes. Só. A igreja, quando ela toma partido das ideologias, ela perde a autoridade para pregar a salvação para as 2 correntes ou para todas as correntes ideológicas. Paulo, na segunda leitura, que você pode pegar lá comigo, escreve a Timóteo, ele está na cadeia, porque é um pregador do evangelho, vai ser condenado e vai morrer decapitado. Uma das últimas correspondências dele, ele escreve ao amigo Timóteo assim: é ele que está preso e é ele que vai ser morto, e escreve assim: caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Leia: por ele
eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Pronto. Paulo sabe que o sofrimento dele, não as algemas que estão sobre as suas mãos, jamais serão algemas que estarão na palavra de Deus. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não pode ser acorrentada por ideologia. Pregador que toma partido ideológico, ele algema a autoridade da sua pregação à satisfação dos afetos ideológicos. Está claro? Está claro? Está claro? Pronto. Mas agora vamos ao tema mais importante. Queria te propor um caminho. Eu acompanho há um bom tempo um monge que orienta a gente em passos de meditação, nessa linha de cura, adoração, salvo e gratidão, que é um exercício que ele ensina nos retiros dele, o exercício da gratidão. Ativar na gente a capacidade de perceber coisas boas na vida. Acordou de manhã, as primeiríssimas palavras que você pronuncia ao acordar de manhã: obrigado por esse travesseiro, por essa cama, por esse quarto, por essa casa, por essa família. Ele diz: faça ao menos 7 agradecimentos mais próximos de você. Depois de rezar, arrematar tudo na sua vida, deitou, põe a cabeça no travesseiro e diz: obrigado por esse travesseiro, por essa cama, por esse quarto, por essa casa, por essa família, pela alimentação de hoje, pelo trabalho de hoje. Se você ativar em você um senso, um faro de gratidão, você não vai acordar sentindo o cheiro do peso das atividades e dos problemas. Você vai educar seu faro para lembrar de louvor. Amém? Amém. Essa semana te proponho: mude seu modo de rezar. Pare de ficar só pedindo. Ao menos a metade, se você tem 10 minutos para rezar, 5 minutos você apresenta os problemas para Jesus. Não tenha medo não, apresente. Pode. E grite, e corra, e grite, e mostre os problemas seus para Ele. Mas os outros 5 minutos, põe-se a agradecer e a louvar. Pare de ficar só pedindo e reclamando o problema. Amém? Amém. Ative, expanda sua capacidade de ser uma pessoa que transfigura. Irmã, se você perder a sua capacidade de experimentar o cristianismo como uma fé que tem o foco, a salvação, e por você num estado permanente de gratidão na presença de Deus e adoração, cura é muito pouco, sabe por quê? Porque Deus sempre dá para nós muito mais do que pedimos e merecemos, muito mais. As nossas necessidades às vezes são grandes, da nossa família, do mundo, mas o que Deus tem para nós é sempre muito mais do que pedimos e necessitamos. Amém? Amém. Ative as fibras do seu coração, ative sua alma numa relação com Jesus. Imagine você, se você está naquele grupo dos 9 que procura Deus só para pedir e para uma religiãozinha de sistema, de norma, de regra, de dízimo, de oferta, de rigor, ou se você é alguém que, independente de onde está, põe-se na presença de Jesus, adora, experimenta a salvação
e agradece. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo. Imagine você, com tudo que você já pediu a Deus até hoje, com todas as curas que você já recebeu até hoje. Imagine você, que rumo você tomaria? No grupo dos 9 ou no grupo daquele samaritano curado? Volte-se para Jesus e sinta você movendo e caminhando na direção de Jesus. Sinta você também correndo na direção de Jesus, gritando, louvando, atirando-se ao chão, com o rosto por terra e agradecendo a Jesus, adorando a Jesus, chamando-o pelo nome, Yeshua, Deus salva, Deus cura, Deus salva, Deus transforma-me em adorador, adoradora. Deus põe em mim, em meus lábios, em minha vida, louvor e gratidão. Vá rezando do seu modo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Cura-me, Senhor, Cura-me, com teu Espírito. cura meu corpo, minha alma, meu espírito. E minha alma revive. Cura as feridas do meu coração, da minha mente. Cura-me, Senhor, Cura-me, com teu Senhor. Espírito. E minha alma. E minha alma reviverá. Vamos cantar? Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te louvar, para te adorar, Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. abra as suas mãos, fique na presença de Jesus, deixe o folheto no banco, feche os olhos, põe suas feridas, suas lepras, para Jesus curar. Põe suas feridas físicas, espirituais, morais, afetivas, existenciais, materiais. Põe todas as suas feridas e peça a cura. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Entregue a Jesus também as feridas dos seus pecados, as feridas da sua alma, do seu espírito. Entregue as feridas espirituais. Para te adorar, para
te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Estenda as mãos para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pregado na cruz, pregado na cruz, o seu corpo tomado de feridas, seu corpo tomado de feridas, como um leproso, como leproso, o Senhor oferece na o cruz Senhor oferece na o cruz remédio para as minhas feridas. o remédio para as minhas feridas. Pelo seu sangue derramado, Pelo seu sangue derramado, o Senhor oferece o Senhor oferece o remédio para a minha salvação. o remédio para a minha salvação. Faz de mim Faz de mim uma pessoa curada, uma pessoa curada. mas mais do que isso, Mais do que isso, eu quero ser salvo por seu sangue, eu quero ser salvo pelo seu sangue, por sua morte e ressurreição. por sua morte e ressurreição. Faz de mim Faz de mim um adorador um adorador, tomado de gratidão, tomado de gratidão, de louvor, de louvor, por tudo que de Deus recebo, tudo de Deus recebo, por todo o bem que a vida me dá. todo o bem que a vida me dá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Segure as suas mãos, comece a agradecer e a louvar, como aquele leproso curado. Sua cura agora é o louvor, é a salvação de homem e mulher agradecido. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração. Sinta o batimento do coração. Experimente a alegria. Suave, Sandra Wilson. A alegria está. Comece. Vamos evoluindo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Nas palmas. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos acelerar. Vamos vibrar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Canta, igreja. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Brada. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o quê? é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quero ouvir vocês. A alegria está. Brada. Tá bonito. A paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento. O sentimento Todo mundo? precioso que E vem vem do nosso Senhor É o quê? é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, Brada. Eu sonho com um dia que nós teremos uma turma de católico bem louco, bem doido de paixão por Jesus, que a gente vai ter coragem, sem nenhuma timidez, de rezar com o corpo. E numa missa como essa, eu imagino, hoje não vamos fazer isso porque é forçar a barra, mas eu imagino todo mundo jogar-se no chão, comungar, depois da comunhão, todo mundo prostrar e ficar no chão em adoração. Um dia vem. Um dia.